Um bom dia a todos. Jesus seja louvado pela presença de cada um dos irmãos aqui nessa sala. E nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. O tema, o tema mais amplo, o tema mais abrangente, preparação para a crise final. Vimos na sexta-feira a mensagem de Deus para nós, nos chamando a uma profunda reflexão para considerarmos as orientações dele, que ele nos deu, para que nós tivéssemos a preparação que ele sonha para nós, né? Vimos a alegoria e vimos a importância, introduzimos um dos mais urgentes, um dos mais urgentes instrumentos do Senhor para a salvação, para a santificação, é a vida no campo, né? Ontem, no sábado pela manhã, também continuamos com a mensagem de vida no campo, estudamos e tivemos como base, por base, a história de Ló, da família de Ló em Sodoma. Então, o título foi Lições de Sodoma, parte 1. Hoje nós vamos dar continuidade, ainda vamos estudar a mensagem de Sodoma, só que, desta vez, mais direcionada à questão familiar, à questão educacional e à nossa missão, ao chamado que Deus faz para cada um de nós, ao entendermos as mensagens que Ele deixou para nós, tanto com a história de Sodoma, com registro bíblico, relato bíblico a respeito de Sodoma, como também o paralelo que é encontrado no Apocalipse, dessa mesma mensagem. Nós vamos entender que o Senhor Deus, ele repete a mensagem, tanto em Sodoma como no Apocalipse, e vamos entender a relevância dessa mensagem para os nossos dias, para a nossa situação individual, para a nossa caminhada cristã. Então, esta situação, este relato bíblico de Lucas 17, de 26 a 30, nós já passamos por ele nos 2 dias anteriores, e ele tem permeado o nosso estudo, porque ele nos contextualiza. Então, nós vamos retomar estes versos. Lucas 17, de 26 a 30, nos relata o seguinte: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre, e os consumiu a todos. E o relato finaliza desse trecho dizendo assim: que assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então, meus irmãos, esses versos, eles apresentam 2 eventos que são eventos tipológicos. E tipológicos de quê? Tipológicos da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Só esclarecendo um pouco mais a palavra tipológico. Tipologia quer dizer que estes eventos são eventos simbólicos, né? E eles simbolizam a segunda vinda de Cristo, como estaria o contexto antes da segunda vinda. Então, quando nós estudamos esses eventos, nós vamos poder entender um pouco da situação do mundo, uma vez que eles simbolizam a situação do mundo antes da vinda de Jesus. E o nosso tema de hoje, principal, Lições de Sodoma, parte 2, e nós vamos entender que Sodoma, nós precisamos, na verdade, ter a clara visão de que Sodoma era uma cidade extremamente bela, né? A nossa mente, às vezes, não consegue vislumbrar, né,
quão belo eram alguns locais no, no Antigo Testamento, no relato bíblico durante o Antigo Testamento, né? E, às vezes, muitos de nós podem ser tentados a pensar que era um povo arcaico, um povo ignorante, né? Um povo que não tinha tecnologia, que não havia modernidade naquela sociedade, mas, de fato, Sodoma era uma cidade tão bela, que em Gênesis 13, se os irmãos tiverem oportunidade de ler, lá no verso 10, compara Sodoma com o jardim de Deus, né? E o jardim de Deus nós sabemos que era o Éden, que é o Éden. Então, aquela região da Campina do Jordão, onde estava Sodoma, era tão bela, a ponto de quando Abraão deu a Ló aquela oportunidade dele escolher para onde ele queria ir, Ló não hesitou. Ele olhou a Campina do Jordão, viu que era tudo parecido com Éden, era tudo belíssimo, fértil, né, verde, exuberante. E quando ele olhou para o outro lado, ele viu que era tudo muito desértico, muito difícil, né? Então, ele escolheu Sodoma e foi para lá com a sua família. E nós temos estudado as consequências dessa situação, dessa escolha. Sodoma, irmãos, era muito próspera em todos os aspectos, na agricultura, na pecuária, no entretenimento, nas artes, no comércio. A irmã White diz, né, em relato, que essa cidade era muito próspera, né, era extremamente próspera, e que as pessoas quase não precisavam trabalhar para adquirir o que elas precisavam para sobreviver. E nós sabemos que o trabalho, ele foi introduzido na humanidade não foi depois do pecado, né? O trabalho, ele vem desde o princípio, o trabalho é uma bênção, é a bênção de Deus para o homem. E isso que pareceu ser uma bênção para os sodomitas, na verdade, se tornou essa facilidade toda, essa prosperidade toda, passou a ser, na verdade, para eles, uma maldição. A serva do Senhor diz que eles ficavam tão ociosos, tão desocupados, que o ano inteiro parecia ser só de festas e celebrações. Sodoma, então, se tornou um problema muito grande para eles mesmos. No livro de Ezequiel, no capítulo 16, no verso 49, nos mostra qual foi o resultado dessas facilidades de Sodoma. E o relato diz o seguinte: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, que são as demais cidades da Campina do Jordão, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Então, meus irmãos, percebam como todas essas facilidades, elas preparam o caminho para que o povo de Sodoma se prostituísse. O que levou o povo de Sodoma a ocupar o tempo com aquilo que não prestava, aquilo que não era útil, aquilo que foi uma maldição para a vida deles, e que tudo foi ocasionado pelo quê? Pela falta do que fazer. E o pecado começou, então, a se alastrar como uma praga, como uma chaga, como uma lepra na cidade de Sodoma. E mais um detalhe: nós geralmente falamos de Sodoma e Gomorra, né? São citados porque eram cidades assim muito próximas. Pensa no local onde você mora, uma cidadezinha que seja praticamente grudada na sua localidade. Assim era Sodoma e Gomorra, né? Mas essas cidades menores não tão somente Sodoma e Gomorra, mas também todas as cidades da Campina do Jordão, as cidades vizinhas, elas se prostituíram igualmente. A mensageira do Senhor, ela amplia um pouco mais os pecados que predominavam nas cidades da Campina do Jordão. No livro Patriarcas e Profetas, inclusive, eu sugiro a leitura do capítulo 14, né, porque realmente nós conseguimos entender muita coisa a partir desta leitura. Então,
a inspiração nos diz o seguinte: em Sodoma havia regozijo e orgia, banquetes e bebedice. As mais vis e brutais paixões não eram refreadas. O povo desafiava abertamente a Deus e a sua lei e deleitava-se em ações de violência. Então, irmãos, o povo gostava de sangue. O povo se deleitava com a violência. Dos muitos pecados que Sodoma cometeu, eu gostaria de destacar apenas um. Nosso enfoque hoje vai ser em apenas um pecado. Nós poderíamos estudar vários, mas vamos colocar um em evidência para nós entendermos o tempo em que nós estamos vivendo. E que esse tempo em que nós vivemos é um tempo solene e extremamente sério. É um pecado que certamente é o pecado principal de Sodoma, chama-se sodomia. Se nós formos ao dicionário em língua portuguesa e procurar a palavra sodomia, nós vamos encontrar que sodomia é o ato sexual praticado por dois homens, especificamente, né? Então, quando nós falamos em Sodoma, um dos principais pecados é a depravação sexual, a promiscuidade, enfim, pecados relacionados à área do sexo. Muito bem. Essa foi a abominação maior, e isso está no capítulo 14, de Patriarcas e Profetas. O que se praticava lá era tão terrível, que a mensageira do Senhor, ela nos revela, ela nos registra, nós temos esse relato, que eles não respeitavam nem mesmo o casamento. Quando havia alguém que desejava a mulher do outro, por exemplo, se necessário fosse, a pessoa ia lá, matava o cônjuge para tomar posse da esposa do outro, e isso está também no capítulo Dilúvio, lá em Patriarcas e Profetas. Bom, por que então o capítulo Dilúvio? Né? Vamos fazer sempre essas relações, porque a experiência do dilúvio, a experiência de Sodoma é praticamente a mesma. Tanto que o Senhor destruiu o mundo antediluviano e teve que destruir Sodoma também. Bom, então os pecados atingiram o limite que o Senhor teve que dizer basta. E nós vamos estudar um pouquinho a respeito disso. Judas, no verso 7, a Bíblia nos dá um pequeno vislumbre desses problemas de promiscuidade na cidade de Sodoma e Gomorra. E nos diz o seguinte: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então, aqui em Judas nos mostra que havia um problema de prostituição em Sodoma. Homossexualidade, adultério, estupro, fornicação. Nós sabemos que fornicação é sexo fora do casamento. Tudo isso se tornou banal, se tornou comum. Então, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, amplia um pouquinho mais. E percebam a linguagem forte que Pedro utiliza. 2 Pedro, capítulo 2, verso 6, primeiramente. E, reduzindo às cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Nós estamos apresentando aqui o verso 6 apenas para contextualizar. Pedro está falando de Sodoma e Gomorra. Agora vejamos os pecados, começando aqui no verso 12. Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Então, apenas um comentário aqui, irmãos. Nós aprendemos, desde que somos crianças, que quem são os irracionais? Os irracionais são os animais, né? Os animais são irracionais. Então, os sodomitas são comparados aqui, nessa descrição, nesse relato bíblico, são comparados por Pedro como bestas, ou seja, como animais. Brutos e irracionais é a expressão usada por Pedro. E nós vamos continuar agora no verso 13 e 14, versos.
recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia. Ou seja, eles não tinham vergonha de praticar tais atos em plena luz do dia. Quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações enquanto banqueteiam junto convosco. Tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. São, são expressões extremamente fortes que o apóstolo Pedro usa para descrever a situação dos habitantes de Sodoma. O apóstolo, usando essa expressão, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, ele expressa a gravidade do pecado dos sodomitas. Irmãos, sabe aquele alimento que quando a gente está saboreando, a gente está tão feliz de comer um prato, um alimento que é do nosso gosto pessoal, que a gente começa até a comer mais devagarzinho para que ele demore um pouquinho mais para acabar? Pois é. Irmãos, assim eram os sodomitas, só que em relação ao pecado. Exatamente da mesma forma. Eles eram insaciáveis no pecado. Ele não é só que eles praticavam os pecados, eles gostavam de pecar. Em Isaías, capítulo 3, verso 9, nos diz o seguinte: o aspecto do seu rosto testifica contra eles, e como Sodoma, publicam o seu pecado e não o encobrem. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Então, eles não apenas gostavam de pecar, olha que é um crescente. Eles não apenas gostavam de pecar, eles também gostavam de publicar o seu pecado. Não tinha nenhuma mídia social naquela época, mas os sodomitas, eles eram tão desavergonhados, sem pudor, que eles se deleitavam, e eles se deleitavam tanto no pecado que eles não se contentavam, eles praticavam tudo diante das pessoas, em qualquer horário, em qualquer parte do dia e em qualquer lugar. Todos viam. E todos participavam, irmãos. E eles participavam de 3 maneiras diferentes. Alguns participavam praticando o pecado, uma parcela um pouco menor participava por consentir com o pecado, e outros participavam também por contemplar o pecado. Mas todos eles estavam envolvidos, era como se fosse uma rede. Esses que contemplavam, por mais que eles não concordassem, eles estavam constantemente na presença daqueles pecados, de tal maneira que aquilo acabou afetando a vida deles. Essa rede ela estava se expandindo em Sodoma. E quase todas as pessoas estavam envolvidas nessa pecaminosidade, como está registrado lá em Gênesis, capítulo 19, verso 5, quando a cidade foi visitada pelos anjos do Senhor, e Ló convidou os anjos para que eles ficassem, recordam disso? Que eles ficassem protegidos em sua casa. Então, Gênesis 19, verso 5, nos diz qual foi o comportamento das pessoas, em especial dos homens de Sodoma. Nós vamos começar no 4, para nós contextualizarmos, e nos diz o seguinte: mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços quanto os velhos. Sim. Quantos, meus irmãos? Todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os para fora a nós, para que abusemos deles. Quantos estavam envolvidos nisso? Todo o povo. A cidade já estava toda infectada.
Irmãos, era como se fosse uma doença, um vírus que tivesse se alastrado por todos e contaminado todos naquele lugar. E isso, esse tipo de comportamento, esse tipo de postura que estava arraigado já, arrancava deles a imagem de Deus. A imagem de Deus já não estava mais naquelas pessoas. Lembram que alguns pecavam por contemplar? Eles nem praticavam. Mas como eles estavam constantemente ali na presença dos pecados, o pecado se tornou algo que normal para eles. Irmãos, percebem como o Senhor Deus, na sua sabedoria, ele nos deu a mensagem de vida no campo, para que os nossos olhos não se acostumassem com a impiedade? E a Bíblia nos dá um exemplo disso. Vamos ver aqui quais são as consequências do que é o mais grave e o mais sutil de tudo o que estava acontecendo ali. Nós tratamos sobre esse tema ontem e vamos tratar sobre esse tema novamente hoje. As filhas de Ló. Elas viviam num lar cristão. Tinham um pai cristão. A Bíblia diz que Ló era um homem justo. Nós já vimos, sabemos disso. Mas por estar ali na presença do pecado, por contemplar a abominação de Sodoma, que nós já vimos quais eram as abominações. O que aconteceu com as filhas de Ló? Lembram o que elas fizeram com o próprio pai? Embebedaram o pai e praticaram o ato de incesto. Nós sabemos disso. Outro pecado muito comum em Sodoma. Dessa relação incestuosa surgiram duas tribos, dois povos, que foram as duas maiores, eu vou usar uma expressão bem popular, bem comum, as duas maiores pedras no sapato do povo de Israel, que foram os moabitas e os amonitas. Tamanha foi a influência do pecado. Eu não preciso só praticar. Se eu consinto, eu também já tenho um problema. E se eu contemplo, eu também já tenho um problema, não é? A nossa geração, a geração em que vivemos, caminha exatamente da mesma forma que Sodoma caminhou. Hoje, nós vemos que pecados como adultério, que são condenados pela palavra de Deus, estão extremamente banalizados. Irmãos, pornografia é adultério. Pornografia é tão... Lembram quando Jesus disse, quando um homem olhasse para uma mulher com um pensamento pecaminoso, ele já estaria adulterando com ela? Então, a pornografia, o ato físico em si não está sendo praticado, mas está sendo contemplado. É pecado do mesmo jeito. Então, infidelidade conjugal também se tornou comum. Eu queria compartilhar com os irmãos, eu tenho uma colega de estudos, tinha uma colega de estudos, na verdade, que era católica, muito católica, fiel, e ela tem uma irmã adventista, e ela chegou para mim e pediu oração por essa irmã, né? E por quê? O que tinha acontecido com a irmã dela na cidadezinha do interior onde ela mora, em um dos estados aqui do Brasil. A igreja estava totalmente devastada pelo que tinha acontecido na época. Um dos membros havia adulterado com uma jovem da igreja que havia crescido na igreja. Depois de um tempo, a esposa disse que havia perdoado, o casal se reconciliou, a esposa perdoou o marido, e ela disse, a esposa havia dito que havia perdoado a jovem também. A jovem continuou frequentando a igreja, ela e o esposo também. Então, essa esposa se reaproximou da jovem e envenenou a jovem com bombons. A jovem morreu e a esposa, adventista do sétimo dia, foi presa. A família foi destruída, famílias, na verdade, foram destruídas e a igreja quase toda caindo de tristeza. Jovens cristãos que professam o nome de Cristo estão praticando sexo antes do casamento com as suas namoradas, com as suas noivas.
Muitos pais, ao invés de repreenderem, admoestarem, mostrar que a lei condena, estão concordando com esse tipo de prática. E nós precisamos entender algo que o Senhor Deus nos diz lá em Hebreus 13:8. A palavra nos diz que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem, foi o mesmo ontem, é o mesmo hoje, ou será eternamente, para todo sempre. Malaquias 3:6 também nos diz isso. Nos diz que o Senhor Jesus Cristo não muda. Pecado aqui no Brasil é pecado na China, no Egito, na Argentina, em qualquer lugar do mundo. O mesmo Deus é o nosso Deus e ele governa todo o universo. E a mesma lei que rege a vida dos cristãos aqui rege a vida de qualquer cristão em qualquer lugar no mundo. Essa questão de publicar o pecado é o que mais preocupa hoje em dia, naquela época e hoje também. E por isso a advertência, que o Senhor faz repetidas vezes, sair das cidades para salvar suas famílias, né? Porque ali as nossas famílias estarão protegidas das influências ímpias, né, que existem hoje em todos os lugares. Então, meus irmãos, se você é pai e mãe, nós olhamos para essas coisas de homossexualidade, ideologia de gênero, e achamos um absurdo, grandes absurdos, mas se os seus filhos, eles estão na escola, eles contemplam isso constantemente, e eles vão se adaptar a este pecado, as várias categorias de pecado, a fofoca, né, a inveja. Sabe por quê? Se os meus amigos têm, eu quero ter também. Isso é inveja, irmãos. Pressão de grupo exerce isso sobre os nossos filhos, tem essa influência. E essas categorias de pecado, elas vão parecer muito naturais para eles vão se acostumar. Assim como as filhas de Ló não acharam um absurdo a prática do incesto, aquelas coisas terríveis que eram praticadas em plena luz do dia, elas viam. Isso é uma situação de publicidade do pecado. Eu vou dar um outro exemplo. Um pastor adventista do sétimo dia, o pastor Dilson Bezerra, ele relatou que um conhecido dele ele precisou ter uma conversa de várias horas com a sua filha adulta, jovem adulta, porque a filha estava defendendo o amor entre dois homens. Porque ali era o amor que estava sendo exaltado, o amor, e começou com um discurso lindo em defesa do amor ao próximo, a compreensão, a aceitação. Os irmãos entendem a seriedade do que nós estamos vivendo? Quando o Senhor nos dá a mensagem da verdadeira educação, do plano A de Deus para as famílias, que é educar os filhos, a semelhança da educação de Jesus Cristo, a semelhança da educação de João Batista, né? E quando ele nos dá a mensagem de vida no campo, ele não dá uma mensagem separada da outra, ele dá a mensagem em conjunto. E isso nós estamos falando em um contexto de pessoas que têm luz, a luz de toda a verdade. Há pouco tempo atrás, eu recebi um vídeo no WhatsApp de um pastor que não é adventista do sétimo dia, e que ele mostra ali que ele relata o exemplo de uma família que dá um aparelho de celular para os seus filhos enquanto eles são pequenos. E ele relata ali que os filhos estavam cometendo pecados com os próprios aparelhos, usando os aparelhos celulares. Dentro do próprio lar,
Eles não precisavam se ausentar ali do local onde eles estavam, no lar, para poder cometer as piores abominações. Um aparelho celular hoje, ele tem mais tecnologia do que a Apollo 11, que levou o homem à Lua pela primeira vez. Muito mais tecnologia do que aquela nave espacial. E crianças com 6, 7, 8 anos hoje, os pais, eles permitem que elas tenham acesso às telas, a smartphones, a tablets. E isso tem se alastrado no nosso meio. Foi por causa destes pecados que a espada, ela foi desembainhada contra Sodoma e Gomorra. Todos esses pecados que nós estamos mencionando aqui. O tempo havia chegado para essas cidades. E Deus agora estava disposto a tirar a sua mão, né, a mão restritiva, ali, a mão protetora do Senhor. Ele estava disposto a tirar aquela mão de sobre aquelas cidades, para que elas fossem destruídas. E algo que é muito importante nós destacarmos: o Senhor Deus, ele só destrói quando não há mais solução para aquele problema. Esse ato de destruir, ele é estranho à natureza do Senhor Deus, meus irmãos. É estranho. A natureza benévola, amorosa, perdoadora e longânima, bondosa do Senhor. É estranho. Então, imaginem quanto é custoso para o Senhor Deus chegar a essa conclusão, né? Só que, em sua infinita misericórdia, antes de enviar os seus juízos, o Senhor Deus, por amor dos homens, o que é que ele faz? Ele manda uma mensagem de advertência. Porque o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, né? E a gente sabe disso. Mas o desejo que está no coração do Senhor, é que todas as pessoas se arrependam e se convertam dos seus caminhos maus para os caminhos do Senhor. E foi assim que, antes de destruir Sodoma, o Senhor Deus mandou 3 mensagens para eles. Nós vamos ver que essas 3 mensagens a Sodoma, elas encontram um eco, ou um paralelo, nas 3 mensagens no Apocalipse. Mas onde estão essas mensagens? A Bíblia nos mostra. Vamos para Gênesis, capítulo 18, nos versos 1 e 2, e nos diz o seguinte: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu para a porta da tenda. Então, 3 homens, né? Correu para a porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Mas quem eram esses mensageiros? Esses homens que Deus enviou a Abraão naquele momento? Nós vamos para Gênesis 19, verso 1. Ao anoitecer, vieram 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostou-se, rosto em terra. Então, meus irmãos, a Bíblia está nos mostrando que eram 2 anjos que estavam ali. Mas fica a seguinte pergunta: lá para Abraão apareceram quantos? 3. Mas aqui em Sodoma apenas 2. Onde estava o terceiro mensageiro enviado com a terceira mensagem para Sodoma? Né? Voltando para o capítulo 18, vamos lá. Verso 22, nós vemos que aquele mensageiro não era um anjo qualquer. Olhem só, vamos ler. Então, partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda aonde? Na presença do Senhor. A palavra de Deus tem todas as informações para nós. Eu fico apaixonada pela palavra revelação do Senhor. O próprio Jesus Cristo era um daqueles homens, né, na presença do Senhor. E eles foram ali com uma mensagem para Abraão e para Sodoma. Então, nós vemos aqui o Senhor enviando, meus irmãos, as 3 últimas mensagens de misericórdia para as cidades da Campina do Jordão. Mas por que o Senhor Jesus não foi para Sodoma junto com os 2 anjos? Eles chegaram os 3 juntos, mas os 3 juntos não foram. Então, vamos aqui para mais uma pérola das Santas Escrituras. O que elas têm para nos ensinar. Nos versos 20 e 21 do capítulo 18.
diz assim: Disse mais o Senhor, com efeito, o clamor é Jesus Cristo falando. O clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Vamos agora avaliar, analisar, estudar, refletir sobre este relato. Olhem que interessante, meus irmãos. A Bíblia nos diz que Jesus não foi para Sodoma porque primeiro ele precisava descer e fazer o quê com a cidade de Sodoma? Ele precisava ver. A mensagem do primeiro anjo que nós encontramos, na experiência de Sodoma e Gomorra, foi dada pelo próprio Jesus, certo? Muito bem. Jesus estava dizendo que ele tinha a missão de fazer o quê? Um juízo de investigação para ver se os pecados daquela cidade realmente tinham atingido o limite da ira de Deus. Então, nesse momento, o Senhor Jesus ele se apresenta como o juiz da cidade de Sodoma e Gomorra. E o que diz a primeira das 3 mensagens mais importantes que o Senhor Deus deu para esse tempo? Irmãos, quando nós falamos em juízo, não é algo muito simples, não é algo muito agradável, não é? Porque as pessoas, de modo geral, elas preferem ouvir sobre a graça de Deus, o amor, a misericórdia do Senhor Deus, né? Mas falar sobre condições para entrar no céu, falar sobre arrependimento, conversão, julgamento, juízo, né? São assuntos que são temas que não agradam muito esta geração. Mas a mensagem do primeiro anjo no Apocalipse faz um paralelo com essa primeira mensagem de Sodoma. Nós bem conhecemos. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Então, aqui nós vemos que é uma mensagem que o mundo inteiro precisa ouvir. Verso 7, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, juízo investigativo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. É ou não é a mesma mensagem? Um juízo de investigação, sendo pesados na balança. Então, recapitulando, meus irmãos, eram 3 mensageiros, levando 3 mensagens para Sodoma. O primeiro, que era Jesus, não foi para Sodoma porque ele foi fazer um juízo sobre a cidade. Os olhos de Jesus começaram a investigar Sodoma. E aí, ele enviou os seus 2 anjos. Qual é a segunda mensagem que Deus mandou para Sodoma? Então, dando sequência, vamos para Gênesis, capítulo 19, dos versos 12 a 14. Nos diz o seguinte: Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus? Genro e teus filhos, e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair desse lugar. Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Então, a segunda mensagem de que Deus enviou para Sodoma, em outras palavras, foi: caiu Sodoma. Essa cidade vai ser destruída. Sai dela, povo meu. Olha, saí deste lugar. Fujam de Sodoma, saiam dessa cidade enquanto ainda há tempo, porque o juízo de Deus virá sobre ela, sobre esta cidade. Ela já foi pesada na balança. Irmãos, com muita atenção. Os irmãos já perceberam desse relato, que é um relato conhecido de todos nós. Quando foi o momento em que o Senhor estava pesando os sodomitas na sua balança? Vamos analisar. Quando Ló estava ali com os anjos na frente dos homens de Sodoma, Ló estava ali. Quando Ló ofereceu suas filhas,
Os anjos pararam na frente de Ló, empurraram Ló para dentro de casa, fecharam a porta. E os sodomitas foram feridos de quê? De cegueira. Nesse momento que a cegueira veio sobre eles, Deus estava pesando eles lá no céu. Sabe por quê? Aquela cegueira, ela adiantou alguma coisa? A Bíblia nos diz que enquanto eles estavam cegos, sabe o que eles estavam fazendo? A serva do Senhor diz que eles ficaram a tarde inteira, o restante do dia todo, até que eles se cansaram, fazendo o quê? Tentando encontrar a porta a porta da casa de Ló, porque eles queriam entrar e abusar daqueles anjos. Isso está também relatado em Patriarcas e Profetas, capítulo 14. Então, ali, a cegueira deles era dupla. A cegueira física e também a cegueira espiritual. Porque se eles não estivessem cegos espiritualmente, no momento em que a cegueira física chegou neles, estava sobre eles, o que é que eles iriam fazer se eles não tivessem a cegueira espiritual? Eles iam se arrepender, porque eles iam perceber que aquela cegueira era um sinal de Deus. Era um ato de misericórdia de Deus, mostrando que aqueles mensageiros, aqueles 2 homens que eles queriam abusar deles, eram mensageiros de Deus, eram mensageiros celestiais. Mas eles já tinham escolhido o pecado. E naquele momento, quando o Senhor pesou eles na balança, o Senhor viu que não havia mais o que fazer. Então, nós vimos a segunda mensagem aqui para Sodoma, e a segunda mensagem que encontra paralelo, essa mensagem de Sodoma, a segunda, que encontra paralelo no Apocalipse, é Apocalipse 14, 8, que diz: seguiu-se outro anjo, o segundo anjo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Nós conhecemos bem esta mensagem também, né? Só que a mensagem do segundo anjo tem também uma repetição em Apocalipse 18, versos 2 e verso 4. E olha que o que vem de acréscimo, né? Nessa repetição da mensagem. Olha só que interessante. Verso 2. Então, exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não serdes participantes dos seus flagelos. Então, aqui nós vemos que o Senhor, irmãos, o Senhor não faz essa repetição no Antigo, apresenta no Antigo Testamento e repete no Novo Testamento sem uma razão. E, por fim, faltam quantas mensagens? Apenas uma. Primeiro vem o juízo, depois foi feito o anúncio de que o juízo foi feito e que caiu e que não há mais o que fazer. Sai dela, povo meu, um convite para sair antes que o Senhor Deus retire a sua mão para que a sua destruição venha. E agora vem a terceira mensagem. Qual foi, então, a terceira mensagem em Sodoma? Vamos voltar ali para Gênesis 19, versos 24, vamos ler 24, 27 e 28. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Tendo-se levantado, Abraão de madrugada foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça como a fumarada de uma fornalha. Bom, lá no livro do Apocalipse, quando nós vemos a mensagem do terceiro anjo, nós devemos atentar para a precisão dos tipos, dos símbolos, do paralelismo. Vamos ver que fantástico o relato do Senhor, esse paralelismo, tanto lá em Gênesis quanto agora no Apocalipse. Apocalipse 14, de 9 a 11, nós conhecemos bem o relato, e nos diz o seguinte: seguiu-se
a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento, lembra do relato em Gênesis? Sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a sua marca, a marca do seu nome. Então, aqui, olha o paralelismo marcante, flagrante, evidente que nós temos dos dois relatos. E o Senhor aqui ele está sendo repetitivo, porque a repetição nos ajuda a crer no que o Senhor Deus nos fala. A repetição nos ajuda a gravar o que o Senhor Deus nos diz. Irmãos, Ló quase se perdeu, foi por muito pouco, e nós vimos nesses dias de estudo esse fato, nós comprovamos isso. E, embora Ló amasse muito a mensagem, embora Ló acolhesse aqueles anjos e fosse muito hospitaleiro, embora Ló fizesse tudo isso, ele não entendeu uma única coisa. Sabe por que Ló quase se perdeu? Porque quando os anjos estavam ali em Sodoma, e eles gritaram para Ló, sai, leva a tua família, sai desse lugar porque vai ser destruído. Nós já vimos ontem, e eu vou reforçar hoje novamente, a Bíblia registra que Ló ficava demorando. Quando eu li esse relato, eu pensava, minha esposa, vamos lá, os anjos disseram, os mensageiros de Deus disseram que a gente tem que sair. Ló parava, pensava, ia arrumando as coisinhas devagar, né? Lento, moroso. É assim que eu imagino. E a palavra diz que ele foi tão lento na decisão, a revelação nos diz que ele foi tão lento em tomar a decisão de sair daquela cidade, que foi por culpa dele que ele perdeu sua esposa. Nós vimos isso, exatamente isso ontem. E a mensageira do Senhor nos diz, no capítulo 14, de Patriarcas e Profetas também, que se Ló tivesse atendido a mensagem rapidamente, a esposa dele teria entendido que era uma mensagem urgente. Olha só, a nossa responsabilidade como mensageiros como detentores dessa mesma mensagem. Mas como Ló viu que ele estava se demorando, que ele não parecia estar preocupado com o que ia acontecer com a cidade e tudo mais, devido àqueles pecados, ela achou que os anjos estavam exagerando. Então, quando ela saiu de Sodoma, ela foi destruída. Por quê? Porque Sodoma não havia saído de dentro dela. E Ló quase se perdeu. Os anjos puxaram eles pelas mãos, né? Nós sabemos disso, com as filhas. Puxaram e Ló quase se perdeu. Por quê? Porque Ló não entendeu o tempo em que ele estava vivendo. Será que eu e você, nós entendemos o tempo em que nós vivemos realmente? Será que nós temos consciência, a real noção de quão pouco, e quando falamos pouco, é pouco literal mesmo, falta para o Senhor Jesus Cristo voltar. O Senhor Deus deu quantas mensagens para nós anunciarmos nestes últimos dias? Ele nos deu 3 mensagens, né? E outra pergunta, dessas 3 mensagens, em qual delas nós nos encontramos agora? E agora nós estamos falando de tempo profético. Vamos ler uma citação da meditação matinal nos lugares celestiais, de 29 de novembro. E diz assim: diligentemente, desinteressadamente, devemos proclamar a última mensagem de misericórdia nas cidades, nos caminhos e valados. Todas as classes devem ser alcançadas. Ao trabalharmos, havemos de deparar nacionalidades diversas,
Nenhuma delas deve ser passada por alto, sem que seja advertida. O mundo todo está à espera de ouvir a mensagem da verdade presente. A serva do Senhor tem outra citação que diz que o Senhor Deus nos deu, né, muitas mensagens, a palavra, né, nós temos muitas mensagens preciosas, mas é a verdade presente que o povo precisa ouvir agora. E o mundo está esperando e nós devemos pregar. Ontem, no estudo, quando pediram os slides, disseram, o comentário foi feito que essa mensagem que de vida no campo, enfim, de preparação para a crise final, ela precisa ser levada para os púlpitos das igrejas. Sim, é verdade. Mas não é uma mensagem popular. A mensagem do terceiro anjo, em especial, ela não é popular, é uma mensagem, inclusive, agressiva para o eu carnal. E nós precisamos hoje viver como Cristo viveu. As mensagens que Jesus Cristo pregava não eram mensagens populares. Nós sabemos que ele foi rejeitado pela maioria. Mas as mensagens, porque mesmo sendo mensagens impopulares, por que multidões eram atraídas a Jesus Cristo? Sabe por quê, irmãos? Porque a mensagem que Jesus pregava, ela era uma mensagem coerente. Em que sentido? Ele vivia o que ele pregava. Então, as pessoas viam a força da mensagem do Senhor Jesus Cristo não estava necessariamente nos milagres que ele realizava, mas sim na harmonia entre o que ele falava e o que ele vivia. Assim devem ser os pregadores hoje, os mensageiros dessas 3 mensagens de misericórdia, em especial a última, nos dias atuais, né? Então, essa mensagem precisa chegar ao mundo todo. E, em especial, em primeiro lugar, nós precisamos viver essa mensagem, né? E aqueles que creem que Jesus está voltando, como Noé cria no dilúvio, né? Nós avaliamos, nós estudamos sobre isso. Noé não só pregava sobre o dilúvio, a prova de que ele cria naquilo que ele estava pregando é que ele estava fazendo o quê? Ele estava construindo a arca. Então, ele pregava e ele mostrava a prova de fé dele enquanto ele pregava. Né? E eu e você, nós estamos dando provas, né, de que nós realmente cremos que Jesus está voltando, estamos dando os passos crendo nisso. E os irmãos sabiam, vamos falar um pouquinho agora sobre os valdenses, vamos relembrar da educação, como os filhos dos valdenses eram educados. Né? Sabiam que os filhos dos valdenses, eles eram preparados pelos pais e pelas mães em casa, educados em casa, e que se o Senhor dissesse mostrasse claramente que aqueles filhos tinham que ir para as universidades, eles preparavam os filhos para serem luz ali naquela universidade. Queridos irmãos, nenhum filho valdense crescia querendo ir para a universidade. Eles eram educados para, se recebessem de Deus essa incumbência, eles iriam para as universidades para serem ali fontes de luz, para levar a salvação àquelas pessoas. E o que é que eles faziam? Eles anotavam porções das Escrituras e eles escondiam debaixo das suas roupas. E quando encontravam alguém com o coração aberto para receber a verdade, eles davam. Por quê? Porque naquela época as Escrituras eram proibidas pela Igreja Católica na época, Roma papal. Então, quem ensinasse as Escrituras naquela época era morto como herege. Então, os valdenses eram preparados como homens e mulheres de Deus, e eles eram enviados por Deus para este fim, né? Então, da mesma forma, a terceira mensagem, Angélica, o que está incutida ali? A educação dos nossos filhos, a verdadeira educação, preparando, inclusive, meus irmãos, preparando os nossos filhos para serem mártires. Voltando agora aqui a esse estudo. A última mensagem é a do terceiro anjo. E será que nós estamos vivendo essa mensagem como Deus nos revela?
Vamos ver ali em Mensagens Escolhidas, volume 2. Eu recomendo também a leitura de todo o capítulo 12, irmãos. Olha o que nos diz a revelação. A primeira e a segunda mensagens foram dadas em 1843 e 1844. E encontramos-nos agora sob a proclamação da terceira. Mas todas as três mensagens ainda devem ser proclamadas. A força, olhe só, meus irmãos, a força da advertência vir agora ao povo de Deus, de perto e de longe, é a mensagem do terceiro anjo. A força da advertência. Então, nós entendemos os sinais que o Senhor Deus está nos dando. Na verdade, meus irmãos, o Senhor Deus tem nos dado sinais já há alguns poucos anos para cá, mostrando, sacudindo o povo de Deus, mostrando para o povo de Deus que aqui, olha, lembra o que eu te revelei? Lembra o que eu revelei para você, meu povo? Para ti, meu povo? Então, para onde quer que hoje nós olhemos, os sinais estão, meus irmãos, gritando aos nossos ouvidos, né? A depravação moral é um desses sinais, né? É um desses sinais. A situação do mundo, guerras, hoje nós já estamos nesse momento, guerras explodindo, ameaças de guerras nucleares, né? Mas nós vamos ver, eu vou trazer algumas imagens de 2014 para cá. Talvez os irmãos relembrem essas cenas, esses acontecimentos. Irmãos, quando eu vi esta cena em 2014, Tony Palmer, Kenneth Copeland, esse senhor que está bem sorrindo, sem os óculos, bem ao lado do Papa, é um dos grandes nomes do protestantismo evangélico nos Estados Unidos. Todos esses que estão aí com o Papa Francisco, eles são líderes de igrejas evangélicas nos Estados Unidos. E este que está com um cordão e uma faixa vermelha na cintura, ele foi o interlocutor entre o Papa Francisco e as lideranças evangélicas. E nós vemos como eles estão ali unidos em oração. Irmãos, quando eu vi ali, eu vi Babilônia e suas filhas ali. Uma foto que representa claramente isso. União, a união entre o protestantismo apostatado e o chifre pequeno. Vamos adiante. Isso aqui foi em 2014. Vamos para em 2016. Em julho de 2016, um gigantesco evento gospel ecumênico, evangélico ecumênico, chamado de Together. E, mais uma vez, nessa época, o Papa Francisco fez, inclusive, um vídeo. E nesse vídeo, ele mostrou claramente o seu apoio a este movimento ecumênico. 2 meses depois, no mês de setembro de 2021, um outro gigantesco evento ecumênico, liderado encabeçado pela liderança evangélica mais conhecida ali nos Estados Unidos, que também promovendo uma chamada, e nesse momento a mensagem era o quê? As famílias unidas, e é uma mensagem bem ecumênica também. Meus irmãos, e desde esse ano de 2014, passando para 2016 e vindo, muitos outros sinais o Senhor tem nos dado de cumprimento das suas profecias. Vem a pandemia em 2020, 2021, 2 anos de pandemia, de luta, e nós vimos o que aconteceu nas nossas cidades, com os nossos governos. Aquilo tudo foi um treino para ver como a sociedade se comportaria em reação a um poder opressor, enfim, a restrições.
Nós sabemos que tem muitas outras coisas envolvidas aí, mas sinais e mais sinais. E este ano nós estamos vendo tudo que tem acontecido no mundo inteiro. E aí nós entramos com o estudo de Daniel, capítulo 11. Eu espero que os irmãos tenham estudado. Daniel, capítulo 11, nos mostra, mais uma vez, mais sinais da brevidade dos acontecimentos que precedem, da brevidade da vinda do Senhor Jesus e nos mostrando os acontecimentos que precedem através disso que nós estamos vivendo no Brasil, que é apenas um reflexo do que está acontecendo na polarização política no mundo inteiro. Existe uma polarização e o Senhor Deus já nos mostrou quem é que vai se sobressair agora. É o norte, né? Então, o reino do norte. Então, meus irmãos, para nós finalizarmos, todas as religiões do mundo veem Roma na figura do Papa como o único capaz de mediar a paz. Todos, de uma maneira ou outra, veem isso, né? E se nós levarmos em conta tudo isso que nós estamos avaliando, é impossível, meus irmãos, nós não deixarmos de lembrar. Vem imediatamente à mente duas citações que também nos são conhecidas, e são citações proféticas, que estão lá no livro O Grande Conflito. Vamos ler essas reflexões. No capítulo 27 do Grande Conflito, diz assim: o inimigo das almas deseja estorvar esta obra. E antes que chegue o tempo para tal movimento, de estorvar e tudo mais, esforçar-se-á para impedir, introduzindo o quê? Uma contrafação. Nas igrejas que puder colocar sob seu poder sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. Manifestar-se-á o que será considerado como um grande interesse religioso. Multidões exultarão de que Deus esteja operando maravilhosamente por elas, quando a obra é de outro espírito. Sob o disfarce religioso, Satanás procurará estender sua influência sobre o mundo cristão. E no capítulo 25 do Grande Conflito, nos diz o seguinte: quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, e aí nós relembramos um outro acontecimento também, lembram que os luteranos assinaram um acordo, um documento, dizendo que não havia, os protestos haviam encerrado. Se os protestos haviam encerrado, o protestantismo também desapareceu. Então, quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos, né, e lhes apoie as instituições, a América do Norte protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana, e a aplicação de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. Nós tivemos um treino disso durante a pandemia, penas civis sobre aqueles que desobedeciam, né? Então, pessoas foram presas por não usar máscara, foram processadas, sofreram sanções e tudo mais. Percebe como tudo foi um treino? E funciona, né? Então, nós estamos apenas, irmãos, a alguns passos da formação da imagem da besta. Poucos passos. E o passo seguinte é o estabelecimento da imagem da besta. Vamos entender melhor sobre isso em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 85, diz assim: quando o vigia, vendo vir a espada, dá a trombeta, um sonido certo, nós somos vigias, irmãos. O povo engajado ecoa a advertência. E todos terão oportunidade de preparar-se para o conflito. Mas, demasiadas vezes, o líder fica hesitando, como que dizendo: não nos apressemos demais, pode haver engano, devemos ter cuidado para não levantar alarme falso.
Olha o que a inspiração nos diz. A própria hesitação e incerteza de sua parte, como que estão a dizer, paz e segurança, sem muita, sem muita exaltação, nada de alarme. É como se estivessem dizendo isso. Assim, o vigia virtualmente nega a mensagem enviada de Deus. Assim, ele virtualmente nega a mensagem enviada de Deus. E a advertência que se destinava a despertar as igrejas, ou seja, o povo, deixa de realizar sua obra. A trombeta do vigia não dá o sonido certo. E o povo não se prepara para a batalha. Que os vigias não deixem acontecer, que por sua hesitação e demora, pessoas sejam deixadas a perecer e seu sangue seja requerido de sua mão. E, meus irmãos, o meu apelo é que nós estejamos em oração, estejamos alertas, atentos, e que nós possamos permitir que o Senhor, que nós possamos pedir ao Senhor que Ele nos dê o discernimento necessário para que estes últimos acontecimentos não nos peguem de surpresa e que, ao sabermos o que sabemos, nós não hesitemos em proclamar. Que o Senhor Jesus Cristo nos ajude, porque nós temos a grande missão, a grande responsabilidade de estar junto uns dos outros, levando essa mensagem e fortalecendo os outros na fé. Nós não podemos hesitar em proclamar a verdade que o Senhor, a mais solene mensagem que o Senhor nos deu para proclamar nesses últimos dias. E essa mensagem, ela também é uma mensagem de preparo. A mensagem de vida no campo nos foi dada com esse fim. E nós precisamos estar junto do Senhor para entendermos os apelos que Ele nos faz, para entendermos a nossa responsabilidade, a missão que Ele nos deu. Vamos orar, meus irmãos? Oremos. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai bondoso, são muitas verdades que o Senhor tem nos revelado no decorrer dos anos, no decorrer da nossa caminhada cristã. Não permita que o nosso espírito esmoreça. Não permita, Senhor, que nosso semblante decaia. Que estejamos firmes, alegres, jubilosos, por vermos o cumprimento de tantas verdades, o cumprimento de tantas profecias diante dos nossos olhos. Estamos tendo a oportunidade de, em vida, ouvir e ver os passos de Jesus Cristo que se aproximam. Nos ajude a assumirmos o nosso posto do dever, como mensageiros do Altíssimo, nestes últimos dias, para sermos luz ao mundo, para um mundo que está em trevas. Nos ajude a sermos puros e santos, como Jesus é puro e santo. Nos ajude a consagrarmos cada aspecto da nossa vida, a sermos reformadores e pregadores de reforma. Por favor, Senhor, santifica-nos na tua verdade e a tua palavra, a tua revelação é a verdade. Temos mais de 100.000 páginas, além de 66 livros escritos para a nossa santificação, para a nossa instrução. Somos indesculpáveis, Senhor. A nossa geração é indesculpável. Por favor, nos levanta, nos ergue, nos inspira, Senhor, a andarmos por fé e não por vista. O Senhor é tudo para nós. E queremos não somente a nossa vida e a nossa família, mas queremos que muitas outras pessoas que ainda estão em trevas estejam junto com o Senhor, esperando, jubilosos, olhando para o alto, vendo Jesus voltar. Nos ajude a amar como o Senhor ama, a perdoar como o Senhor perdoa e a viver como o Senhor viveu. Em nome de Jesus, ouve a nossa oração. Agradecemos porque o Senhor já ouviu. Por Jesus. Amém.